O Stephen King, ele não apenas alugou um triplex na minha cabeça, ele conseguiu decorar belamente esse triplex até hoje. Alugar um triplex é gíria de jovem e eu inseri aqui no meu vocabulário, tá? Oi, aqui é Thaís Boranão Interrogativo e nós vamos conversar sobre o Instituto do Stephen King, que foi o livro mais recente do autor que eu li e assim, esse livro me deixou pensando muitos pensamentos. E esse foi um livro também que me fez ter o mesmo sentimento que eu tive quando eu li Novembro de 63, que pra mim foi um livro favoritado, 5 estrelas, e o Instituto foi a mesma coisa. E é engraçado que eu tenho um relacionamento meio esquisito com o Stephen King. Tem coisas que eu amo muito e tem coisas que eu não gosto tanto, mas a gente vai focar na parte do que eu gosto muito, tá bom? Se você não conhece a história de O Instituto, eu vou te dar aqui um panorama geral do que você vai encontrar. Nós temos um personagem chamado Luke e ele é basicamente um gênio, um moleque assim, ele sabe tudo sobre todos os assuntos, chega a ser assustador. E além disso, ele tem um poder especial. Só que certo dia, ele tá ali passando por algumas coisas na vida dele, ele acaba passando numa universidade, o que é incrível para uma criança de 13, 14 anos, e ele acaba tendo a família dele assassinada e ele é sequestrado para esse instituto. E o que seria esse instituto? Seria um local onde existem crianças que têm também poderes e ele não sabe o que essas pessoas estão investigando, porque existem enfermeiros, eles estão tentando ali extrair algo dessas crianças. Tem injeções, tem testes, tem N coisas que acontecem com eles, e ele sabe que ninguém conseguiu escapar desse instituto. E uma coisa que eu tenho amado muito nos livros do Stephen King é a forma como ele conta suas histórias, é a forma como ele faz com que a mente do leitor basicamente preencha as coisas que ele não preencheu, mas a gente sabe exatamente como são. Um exemplo disso é o próprio instituto. Na narrativa do Stephen King, a gente vê que ele vai moldando esse instituto de uma forma que a gente consegue visualizar as salas, a gente consegue visualizar a cor da parede, a gente consegue visualizar várias coisas sem a necessidade dele ser chato na descrição das coisas e muitas vezes sem ele nem mesmo descrever algo pra gente, porque a gente basicamente entende aquele ambiente que ele tá construindo, o que é muito louco pra mim e foi uma das coisas que eu mais amei nesse livro. Porém, entretanto, todavia, existe algo que eu gostei muito mais e é algo que eu tenho visto que tem feito com que eu me apaixone muito pelos livros do Stephen King, que é o fato dele saber mostrar coisas muito humanas com situações que são, sei lá, de outro mundo, coisas que a gente nem imaginaria encontrar, como por exemplo o que acontece em Instituto. E é bizarro porque o Stephen King ele tem uma forma de moldar o caráter dos personagens dele de uma forma que a gente acredita que ele vai te guiar para um lado, mas quando ele chega no final ele dá uma guinada e fala: olha, isso aqui é o importante. Era isso aqui que eu gostaria de focar. E é exatamente isso que ele faz no Instituto, e ele também fez isso em Novembro de 63, que assim, minha paixão. Infelizmente ou felizmente, eu vou falar sempre de Novembro de 63, porque foi o primeiro livro do Stephen King que eu favoritei e que eu amei muito, e é uma história que vai ficar no meu coração pra sempre. E eu acho que uma coisa muito interessante sobre a escrita do Stephen King, especialmente sobre descrições e construções de crianças, é que isso acaba se repetindo nesse livro, que é o fato ou a forma que ele vê as crianças. Ele não vê as crianças como uma pessoa que tem questionamentos específicos para a idade delas. Muitas vezes eu percebo que o Stephen King tem uma visão das crianças muito diferente do que a sociedade talvez as veja. Por exemplo, o Luke é um moleque que é um gênio, ele sabe de tudo, ele tem 14 anos e dentro desse instituto existem máquinas que vendem cigarro, que vendem drogas, e as crianças de 12, 13 anos estão lá usando tudo o que é possível, álcool e tudo mais. Então é uma forma de ver essa idade de uma outra perspectiva talvez, e eu não sei, eu não conheço tanto assim do Stephen King pra dizer exatamente por que ele descreve essas crianças dessa forma, e eu simplesmente acho que é fascinante a forma como ele vê as crianças. Talvez seja de uma ótica pessoal que ele tem, ou das experiências que ele teve também, e ele acaba transpondo isso pra visão que ele tem desse tipo de personagem, né? Mas a grande questão desse livro pra mim é que o Stephen King, ele foi muito sábio em colocar questões muito importantes que a gente vê socialmente do fato de o coletivo ser mais importante que o individual ou o individual ser mais importante que o coletivo. E aí você pensa que esse cara é um gênio porque ele conseguiu construir uma história onde as crianças têm superpoderes, que conseguem movimentar coisas ou têm telepatia ou alguma coisa do tipo, e ele conseguiu explorar esse lado humano também. Isso é algo extremamente assustador. Eu tô pensando nesse livro desde o dia
em que eu terminei essa leitura, eu não consigo parar de pensar em O Instituto. Então é muito bizarro ver a forma como ele constrói tudo isso, a forma como ele guia a história, a forma como ele consegue descrever cenas, construir personagens, fazer com que você se afeiçoe a uma pessoa que você sabe que é uma pessoa ruim, mas pela forma como ela acaba construindo a própria narrativa dentro da história, você acaba se afeiçoando. Então a forma como ele construiu os personagens aqui faz com que você pense muitas e muitas coisas. Obviamente, existem outros fatores aqui da história que eu gostaria de falar, porém é spoiler, mas ainda assim eu acho que é um livro que vai muito além dessa questão toda de ser parecido com a Incendiária ou ser parecido com It, apesar de It também falar sobre essa questão humana. Eu acho que é um livro que vai muito além daquilo que a gente imagina e do que talvez a própria sinopse da história te conte, sabe? É um livro que vai explorar essa humanidade, vai fazer com que a gente questione a nossa própria humanidade e também reflita sobre a questão do coletivo, a questão do individual, o que é mais importante. Se você tivesse que escolher um livro do Stephen King pra ler, qual seria? Me conta aqui nos comentários e me conta também se você já leu O Instituto, se você gostou, se não gostou. Me conta também qual é o seu livro favorito do Stephen King, que eu quero muito saber, ok? Se você gostou desse vídeo, continua assistindo um outro que vai aparecer aqui, porque provavelmente ele vai ser muito legal pra você. Essa galera que tá aparecendo aqui são os apoiadores do Catarse, então se você quiser apoiar, o link vai estar aqui no box de descrição. E também se você, não sei, quiser me contar alguma coisa sobre a vida, alguma curiosidade, alguma coisa que você saiba sobre o livro, deixa aqui nos comentários também. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!